Ora, se acompanhas as notícias económicas, tens provavelmente a sensação que existem duas narrativas completamente opostas a circular aqui ao mesmo tempo. Por um lado, há quem diga que estamos à beira de uma recessão global, por outro, há quem fale numa nova bull market histórica, especialmente nas bolsas americanas e na tecnologia. Isto deixa muitos investidores completamente paralisados, sem saberem se devem fazer algo como investir agora, esperar vender ou simplesmente não fazer nada. O problema é que ficar parado também é uma decisão financeira com consequências reais e por isso neste vídeo vamos tentar simplificar ao máximo o que está a acontecer na economia mundial, quais são os sinais de alerta verdadeiros, aqui quais são apenas os potenciais ruídos e sobretudo o que faz sentido para um investidor comum fazer neste momento sem tentar adivinhar o futuro. Olá a todos, o meu nome é Ariana Nunes e este é o canal Renda Maior. Antes de mais, como é habitual, deixem-me só dizer aqui que este vídeo apenas tem caráter educativo e não é aconselhamento financeiro. Cada pessoa deve analisar a sua situação, o seu perfil de risco e o capital investido está sempre sujeito a perdas. Vamos então começar pela pergunta que toda a gente quer ver respondida, que é se estamos a entrar numa recessão ou se a nova fase de crescimento está a chegar aqui da Bolsa. E a verdade é que nós não sabemos muito bem o que dizer, ninguém sabe com toda a certeza absoluta, mas existem alguns indicadores que historicamente ajudam a perceber as probabilidades e não as certezas, e às vezes investir bem tem muito mais a ver com gerir as probabilidades do que prever os eventos, principalmente como foi este recente do Médio Oriente. Então, o primeiro cenário aqui da recessão à vista é algo que precisa de uma combinação, normalmente não aparece do nada. Tem aqui então alguma precedência em combinação de vários fatores de crescimento económico que ficam a abrandar, o consumo a cair, empresas a reduzir investimento, desemprego a subir, condições de crédito mais apertadas e nos últimos anos nós tivemos juros a subir rapidamente para combater a inflação. E isto tem efeitos retardados na economia e muitas empresas e famílias só sentem um impacto meses ou anos depois disto, inicialmente começar, através das prestações mais altas, menor acesso a financiamento e menor capacidade de gastar dinheiro. Um outro sinal importante aqui também é a chamada inversão da curva de rendimentos, ok? Quando as taxas de juros de curto prazo ficam acima das de longo prazo, historicamente este indicador precedeu a muitas recessões nos Estados Unidos e embora não seja uma garantia absoluta, é algo que os mercados acompanham sempre com muita atenção. Também temos aqui níveis elevados de dívida pública e privada que tornam economias mais sensíveis, digamos assim, tornam os sistemas mais sensíveis a juros altos quando o custo de financiamento sobe. Os governos, as empresas, as famílias já têm menos margem de manobra. Além disso, nos Estados Unidos, vários setores já mostram sinais de fraqueza, como o imobiliário comercial, também a indústria em algumas regiões e o consumo discricionário, que neste caso é quando as pessoas começam a cortar gastos não essenciais. Isto normalmente é um sinal de prudência económica. Depois temos um outro cenário, que neste caso é o cenário de uma nova bull market, principalmente após a resolução do que está a acontecer, deste conflito, mas a verdade é que, apesar destes riscos, os mercados acionistas têm mostrado uma força impressionante, especialmente impressionados pelas empresas, grandes empresas tecnológicas de inteligência artificial, por exemplo, e digitalização global. Estas empresas geram enormes fluxos de caixa, têm posições então dominantes e até conseguem crescer mesmo em ambientes económicos menos favoráveis. Isto é muito importante para a robustez, obviamente, de uma empresa. Outro fator importante é que os mercados antecipam o futuro. Se os investidores acreditam que os juros vão descer nos próximos anos ou que a economia vai até estabilizar os preços das ações, podem acabar por subir antes de até existir uma melhoria económica, ser visível até nos dados. Portanto, isto é algo que é um mercado a ser reativo. E também há uma enorme quantidade de liquidez global à procura de retorno. Estamos a falar aqui de grandes fundos, bancos centrais, investidores institucionais e milhões de investidores como nós, particulares, que continuam a investir regularmente através de planos automáticos, ETFs, etc. Portanto, nós temos aqui muitas pessoas neste momento nos mercados. Além disso, a inflação tem vindo a desacelerar, a verdade é essa, face a picos anteriores, o que vai abrir portas a políticas monetárias menos restritivas no futuro e juros mais baixos, que tendem historicamente a beneficiar os ativos de risco, como as ações, como a bolsa. Então, qual dos cenários é o verdadeiro? A resposta mais provável é que ambos podem estar parcialmente certos. Vamos ser aqui um pouco precisos. Ao mesmo tempo, podemos ter crescimento fraco em algumas regiões e setores, enquanto outros continuam a prosperar e podemos ter volatilidade elevada sem uma recessão
profunda ou uma subida prolongada sem um crescimento económico exuberante. Então, para o investidor comum, a pergunta mais importante não é adivinhar aqui o cenário, na minha opinião, obviamente, o cenário macro, mas sim como construir uma estratégia robusta que funcione em vários cenários. O primeiro princípio aqui, e aquele que eu aplico nos meus investimentos, é a diversificação. É não depender de um único tipo de ativo, nem de um único país, nem de um único setor, e quem investe apenas numa área específica vai ficar muito exposto a choques inesperados. Isso aconteceu, por exemplo, numa nossa crise financeira, onde, de facto, quem tinha só imóveis teve, de facto, dificuldades. Só para dar como exemplo. O segundo princípio, neste caso, é o horizonte temporal. Quanto mais longo for o prazo, mais irrelevante se tornam aqui as flutuações de curto prazo e, historicamente, os mercados globais tendem até a crescer ao longo de décadas, apesar de terem crises, guerras, bolhas e recessões, ok? O terceiro princípio é a liquidez e segurança financeira. Antes de investir, é essencial aqui para todas as pessoas, para todas as famílias, ter uma reserva de emergência adequada para evitar vender investimentos em momentos desfavoráveis. Mesmo quem queira seguir o FIRE deve ter aqui um plano B. Quarto princípio, a regularidade em investir de forma consistente ao longo do tempo vai reduzir o risco de entrar, com tudo, digamos assim, num mau momento. E depois, com isso, vamos conseguir aproveitar diferentes fases do mercado. Uma dúvida muito comum e que costuma acontecer, é se devo esperar por uma queda para investir, mas o problema é que ninguém sabe muito bem quando é que essa queda vai acontecer, nem se será significativa, e muitos investidores ficaram anos literalmente fora do mercado à espera de um crash que nunca acabou por chegar e nunca conseguiram ter então aquela coragem para entrar e perderam depois também subidas importantes que foram acontecendo durante esse período seguinte. Por outro lado, aqui, investir tudo de uma vez só, às vezes é o que apetece, temos ali quantias e queremos meter tudo no mercado, também pode ser desconfortável, principalmente emocionalmente. Porquê? Porque especialmente quando as notícias são negativas, as estratégias faseadas fazem muito mais sentido para muitas pessoas. Na prática, o investidor comum vai beneficiar mais de disciplina do que propriamente as previsões brilhantes de quando é que pode pegar e investir todo o seu dinheiro. Outro ponto importante aqui é também distinguir entre economia e mercado bolsista, porque eles não são a mesma coisa. A bolsa pode cair enquanto a economia real está fraca e pode cair enquanto os dados económicos parecem pois positivos, porque os preços normalmente refletem expectativas futuras e não apenas as situações atuais. Isto é muito importante, como eu digo, às vezes há mais reações do que, efetivamente, consequências reais. E então o que é que devemos fazer concretamente agora em 2026 se estão a pensar em começar a investir ou se já investem? Se têm horizonte de longo prazo e tolerância à volatilidade, manter ou iniciar investimentos diversificados continua a ser uma abordagem racional. Se têm objetivos de curto prazo ou aversão a perdas elevadas, faz sentido equilibrar os ativos, digamos assim, para coisas mais conservadoras. E se têm dinheiro parado há demasiado tempo, por exemplo, num banco, é importante perceber que a inflação, mesmo moderada, corrói o poder de compra ao longo dos anos, ou o dinheiro desvaloriza. Hoje em dia, abrir uma conta numa corretora e investir globalmente é muito acessível, mais do que nunca. Por exemplo, plataformas europeias como a Freedom24 permitem acesso a ações, ETFs de vários mercados. Mas independentemente da plataforma escolhida, o mais importante é compreender o que é que nós estamos a fazer com o nosso dinheiro, o que é que se está a investir e o porquê. Uma estratégia interessante em ambientes incertos é construir um portfólio equilibrado entre crescimento, estabilidade e alguma proteção contra a inflação. Isto pode incluir ações globais, obrigações, matérias-primas e outros ativos, dependendo, obviamente, do vosso perfil de risco. Também é importante, na minha opinião, evitar decisões impulsivas, baseadas apenas aqui nas manchetes dos jornais, diários, os ciclos mediáticos, que vão amplificar muitas vezes o medo, a euforia, mas a verdade é que investir bem vai exigir sempre consistência e pensamento sempre de longo prazo. Outro erro também comum é tentar acertar no timing perfeito, comprar ali no fundo quando está tudo em queda, como agora está a acontecer, vender no topo depois, como se fosse possível conseguirem fazer isso. A verdade é que os investidores profissionais raramente conseguem fazê-lo de uma forma consistente. E se olharmos para a história financeira, as maiores perdas muitas vezes resultam do pânico, de vendas precipitadas ou de concentração excessiva e não apenas das crises que acontecem. Por outro lado, as maiores oportunidades surgem frequentemente quando o sentimento é negativo, mas identificá-las em tempo real é extremamente difícil. Por isso a pergunta talvez não seja se é recessão ou bull market,
mas sim se estão preparados ou não para estes cenários. Um portfólio bem construído deve sobreviver aos períodos maus e beneficiar dos períodos bons. E se houver recessão, estar a investir permite participar nesta valorização. Ficar completamente fora do mercado vai eliminar, obviamente, o risco de queda, mas também elimina o potencial de crescimento. E ao longo de muitos anos, isto pode ter um custo elevado em termos de património acumulado. Em resumo, o cenário atual é complexo, incerto, mas isso também não é novidade na história económica e praticamente todas as décadas tiveram aqui crises e choques e até mudanças inesperadas, a verdade é essa. E a verdade é que, ainda assim, muitos investidores construíram riqueza através das estratégias simples, disciplinadas e de longo prazo. A decisão mais importante não é prever o próximo movimento da economia, mas definir um plano financeiro coerente com os nossos objetivos, com a nossa tolerância ao risco e o horizonte temporal. E depois, segui-lo com consistência, ajustando apenas quando a tua situação pessoal muda e não apenas porque as notícias mudaram ou aconteceu alguma coisa. Agora, qual é a tua visão? Achas que estamos perto de uma recessão ou do início do novo ciclo de crescimento? Se quiserem continuar aqui a saber mais sobre investimentos e finanças pessoais, eu vou pedir então, por favor, que subscrevam aqui o canal Renda Maiores para não perderem os próximos vídeos e para ajudar aqui também o canal. É só clicar no botão que está aqui em baixo. Se gostaram deste vídeo, eu vou pedir então, por favor, que deixem ficar um gosto para ajudar aqui o projeto. Obrigada por estarem desse lado, acima de tudo, e até ao próximo vídeo.